algo a qual Deus colocou na minha vida, falando a respeito de Mateus. É uma palavra muito conhecida, mas eu quero falar um pouco mais de sua biografia. Quem foi Mateus e por que Deus escolheu ele? Porque muitas das vezes é assim. Deus ele vai escolher pessoas muitas das vezes esquecido pela sociedade. Pessoas que não têm um padrão físico, falando assim, né? Um padrão social para fazer o que Deus manda. Mas quando Deus escolhe, não há ser humano algum que possa questionar a escolha de Deus. Porque o ser humano, ele olha para a sua aparência, mas Deus, ele contempla o seu coração. Quem olhasse para Mateus, talvez não apostaria sequer em uma ficha, porque a palavra do Senhor vai dizer que Mateus, ele cobrava imposto, ele trabalhava para Roma. E quando Jesus vai ter um encontro com ele, ele está sentado numa cadeira e numa mesa, cobrando tributo para o imperador romano que governava naquela época. Mas Jesus escolheu ele para fazer a sua obra. Abre a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 9 e versículo 9. Vamos ver o que o Senhor vai falar conosco essa tarde. Diz assim a palavra de Deus: E Jesus, passando diante dali, viu assentado na recebedoria um homem chamado Mateus, e disse-lhe: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Nossa, meus amados irmãos, a gente olhando para esse versículo, no capítulo 9 de Mateus, versículo 9, a Bíblia vai dizer que Jesus, passando diante dali, viu assentado na receptoria um homem chamado Mateus, e disse-lhe: Me segue. E ele, levantando, e o seguiu. Preste muita atenção, meus amados. Mateus, ele não era qualquer um. Ele não era qualquer homem. E o cargo que Mateus estava exercendo naquela hora era de suma importância. Por quê? Porque ele estava trabalhando para o governador romano, imperador romano, e cobrando tributo. Talvez naquela época o emprego que Mateus estava exercendo ali, a profissão dele, talvez seria a mais nobre daquela época. E a cadeira que ele ocupava, talvez naquela época, seria uma cadeira muito honrada. Mas sendo que a nossa Bíblia vai dizer que Jesus foi ter um encontro com ele e disse: Homem chamado Mateus, disse-lhe: Me segue. E ele, levantando, o seguiu. Eu não quero falar de Mateus, eu quero falar o que ficou para trás de Mateus. Porque a Bíblia vai dizer que Mateus, ele levantou da cadeira e o seguiu Jesus. Aí tu para analisar o que ficou para trás. O trabalho de Mateus, quanto que ele ganhava naquela época. A Bíblia não fala quanto que ele ganhava ou deixava de ganhar. Mas se o trabalho dele era nobre, se aquela cadeira foi uma cadeira de muito suor, de muita conquista, para sentar naquela cadeira honrada, né? Para trabalhar para o sistema de Roma, né? Para o imperador romano. Imagine quanto foi duro estudar, porque ele lidava com dinheiro. Ele cobrava tributo.
Então não era qualquer um, era uma pessoa boa de conta e com a conduta boa, porque você não vai botar qualquer um para cuidar das tuas finanças, porque senão o cara vai te roubar. Então o cara tem que ser bom na matemática e ter uma conduta ótima. Mateus era qualificado para estar ali. Quem botou Mateus naquela cadeira ali não foi qualquer um. Viu a qualidade que ele tinha. E aí Jesus vem e fala para ele: me segue. E ele, sem questionar, levanta. Calabacebe Comanassi. Levanta da cadeira e segue Jesus. E os planos de Mateus? E os sonhos de Mateus? Quanto suor ele lutou para estar naquele lugar. E Jesus vem e faz o convite: Mateus, me segue. Mateus levanta da sua própria cadeira e segue. Eu sei, meus amados, é bonito falar. Tem um versículo na Bíblia que fala que muitos são chamados e poucos escolhidos. Mateus 22:14. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Tu tá pensando que a vida de um chamado é fácil? Porque às vezes você vai ter que abrir mão do seu próprio emprego. Às vezes você vai ter que abrir mão da sua própria família. Às vezes você vai ter que abrir mão da sua própria amizade. Sabe para quê? Para seguir Jesus. Será que nessa tarde você está disposto a abrir mão de tudo? Abrir mão do seu próprio sonho para seguir Jesus? Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Escutar a voz de Jesus é fácil. Difícil obedecer. Muitos são chamados, mas pouco escolhidos. Será que nessa tarde, se Jesus fosse ter um encontro com você e falasse: me segue, será que você tomaria essa iniciativa que Mateus tomou, de levantar da cadeira e seguir Jesus? Mateus, ele não pensou quanto que ele ganhava. Ele não pensou quanto foi difícil conquistar aquela cadeira. Simplesmente ele abriu mão. Ele abriu mão para fazer o chamado de Deus. Calabacebe Comanás, Devas, Subcomanai. Eu quero deixar a mensagem para você essa tarde. Não tem como seguir Jesus sem abrir mão das nossas coisas. Não tem como seguir Jesus com a bagagem de Babilônia. Tem coisas na nossa vida que nós vamos ter que fazer a escolha. Abrir mão de tudo para seguir Jesus, ou ficar com essas barganhas e recusar o chamado do próprio Deus. Jesus não está preocupado com quanto você ganha, quem você é, ou quanto você lutou para estar onde você está. Se ele tem uma obra na tua vida, se ele tem um chamado sobre seus ombros, uma responsabilidade na terra, de ser homem, de ser mulher de Deus, nessa tarde ele te chama. Tá preparado? Tu tá preparado para abrir mão daquilo que você conquistou para viver uma nova história comigo? A hora é essa. Guarda essa resposta para você. Guarda essa resposta para você. Porque cedo ou mais tarde, Jesus vai ao teu encontro e vai fazer esse convite. Me segue. Me segue, filha.
Me segue, filho. Tu tá disposto a viver o meu chamado, a minha obra? Kadabaseb Komanai. Tu tá disposto? Eu vou te convidar. É difícil, irmão. Estudando um pouco a biografia de Mateus, olha o que eu achei. Antes de ser chamado para seguir Jesus, Mateus era um coletor de imposto do povo hebreu. Durante a dominação romana, por de Herodes Antipa, ele estava alocado em Cafarnaum, uma cidade marítima no mar da Galileia, na Palestina. Seu primeiro contato com Jesus se deu enquanto estava trabalhando. Saindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de imposto. Ele disse-lhe: segue-me, e ele, levantando, o seguiu. Falando assim, parece que foi muito fácil para Mateus, porque o evangelho, na teoria, é fácil pregar. Você estuda, você prega. Agora, o evangelho na prática é difícil, irmão. É difícil. Tu acha que não foi difícil para Mateus levantar e seguir Jesus? Vou deixar um resumo aqui rápido. Vou deixar um resumo aqui rápido. Vou conjecturar aqui. Se Mateus, ele trabalhava para o Império Romano, cobrando tributo, trabalhava para Herodes, imagine se a gente pegar essa passagem e trazer para os nossos dias atuais. Se ele trabalhava para o governo daquela época, romano, se fosse hoje, ele seria um funcionário público. Ele ia trabalhar para o governo. Ele ia ser um funcionário do Estado. E para ser funcionário do Estado, o cara precisa ser concursado, ou seja, passar na prova. Imagine um camarada que fez faculdade de economia, estudou, e quando saiu a prova ele fez. E aí ele passa, ele vira ministro da economia brasileira. Imagine quanto que é um salário de um cara que é ministro da economia. Você sabe que qualquer ministro, ele ganha acima dos 30 mil. Ministro da Agricultura, ministro da Cultura, ministro da Saúde. Tem diversos tipos de ministro. Se fosse hoje, trazendo para os nossos dias, eu conjecturando, eu pensando, ele seria um ministro da economia. Porque ele trabalhava recolhendo imposto. Ele trabalhava na coletoria. Mas ele trabalhava para o governo. Imagine hoje, Mateus concursado, bem de vida, trabalhando para o Estado, e Jesus indo até ele, lá na prefeitura. Jesus, ele não forçou Mateus a seguir. Jesus também não fez plano de carreira. Jesus não ofereceu nada. Simplesmente ele só falou: me segue. Tu tem noção do que é isso? Abrir mão daquilo que você lutou, conquistou, o seu próprio suor, por amor a Cristo. É muito forte isso. Você lutar para ser um jogador de futebol, conseguir virar um profissional do esporte, no ramo de futebol. E Jesus fala: filho,
Seja meu ministro. Vai pregar minha palavra. Tu abrir mão da sua carreira por amor a Cristo. E Cristo lá na frente fazer você um grande pescador de homem, um grande pescador de alma. Fazer você um discípulo, um apóstolo, um pastor, um ungido do Senhor. Será que nessa tarde você está disposto a mudar o seu sonho? Eu sei o que eu estou ministrando. Isso aqui não é para qualquer um. Porque Mateus 22:14 vai dizer: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. O chamado de Deus, ele está disponível para qualquer pessoa. Mas atender o chamado de Deus não é para qualquer pessoa. Porque a vida do crente, você vai enfrentar lutas, prova, mas vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. Meus amados, ficar com essa palavra. Espero ser útil para a sua vida. E que o Senhor possa abençoar a sua tarde nesse domingo. Se prepara. Se prepara. Porque qualquer dia, qualquer hora, Jesus vai te chamar. E você vai ter que decidir. Ou seguir Jesus, ou ficar estacionado aonde que você está. Fica na paz e que o Senhor abençoe a sua vida em nome de Jesus.